Devocional musical com Elizabeth Marques. Triste, cansado, eu andei sem Jesus, minha vida perdida vi. Não imaginava o que ia passar quando te vi frente a mim. E assim foi como chegaste, minha alma salvaste, como filho me adotaste, e hoje levanto a minha voz para dizer que te amo, e ao mundo anunciar que somente tu és, meu Deus, minha salvação. Por muito tempo eu duvidei a existência de um Deus, mas me bastou ver o céu e o mar, sua verdade aceitei. E assim foi como chegaste, minha alma salvaste, como filho me adotaste, e hoje levanto a minha voz para dizer que te amo, e ao meus dias que somente tu és, meu Deus, minha salvação. Hoje minha vida outro rumo tomou, caminho firme a Sião, com alegria no meu coração, canto essa humilde canção. E assim foi como chegaste, minha alma salvaste, como filho me adotaste, e hoje levanto a minha voz para dizer que te amo, e ao meus dias que somente tu és, meu Deus, minha salvação. Meu Deus, minha salvação. Meu Deus, minha salvação. Devocional musical com Elizabeth Marques. Yo te alabo. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando o programa ao vivo. Estamos chegando a 60 telas de comunhão, 60 programas ao vivo no ar. Estou aqui hoje com o Edinho e temos também um convidado especial aqui conosco, o Vicente. Obrigado, Vicente, por estar com a gente.
Boa noite a todos e sejam bem-vindos a uma tela de distância conosco aqui ao vivo. Eu estou muito feliz de estar aqui nesse 60º programa, né, junto com vocês. Isso. E eu tenho certeza que vamos informar muita coisa aí. Com certeza. Então aqui está o Edinho também conosco. Boa noite, Edinho. Boa noite a vocês. Puxa, eu não consigo falar 60º, igual o Vicente. Tem que treinar, ele ficou treinando até agora. Ele tá dando show aí já. Tá. Muito bom ter todos vocês a uma tela de distância. Muito bom falar com todos os irmãos. Estar em comunhão hoje na terça, para quem não pode, tem algum problema na quinta, hoje é uma oportunidade de acompanhar e estar conosco no programa ao vivo. Verdade, isso aí. Muito obrigado por todos vocês que estão aqui. Já recebi algumas mensagens aqui, quero compartilhar com vocês, como nosso irmão Casemiro, lá de Santa Rita do Passa Quatro, também Silmara Cardoso aqui, a paz, irmãos, que Deus abençoe vocês, obrigado pela mensagem, não deixem de escrever suas mensagens, também de escrever da onde são, qual congregação, para que a gente possa falar também. Elisângela Roster também está conosco, Marcos e Isabel Feitosa, de Sorocaba, faça com o Marcos e Isabel Feitosa e coloca aí de qual congregação você é, para que a gente possa mandar um abraço para todos. E Dada Oliveira, e falando sobre a Dada hoje, nós vamos falar também sobre autoridade religiosa. Na verdade, um tema assim meio que sugerido pela Dada. Por quê? Porque ela falou para a gente falar sobre como surgiu a Bíblia. Então, nós vamos falar sobre isso e também vamos falar um pouco sobre autoridade religiosa, que nada mais nada menos do que falar um pouco sobre a Bíblia. Essa é uma aula que a gente até já fez num grupo fechado, de um encontro que nós temos num grupo fechado, que talvez você já ouviu falar, que é Fundamentos da Fé. Então esse será o nosso tema hoje, né? Autoridade, que seria uma regra para todos nós. Nós também temos uma pauta, como você já sabe, hoje nós teremos Mulheres da Bíblia. Nós vamos ter também, falando um pouco mais sobre codependência, com o nosso irmão Vicente Barbosa, que está aqui conosco também no nosso estúdio. E também nós vamos ter, falando sobre regência e vida com propósito, além do nosso tema hoje, autoridade religiosa, uma regra para todos. Com a apresentação aqui minha, João Cruz e Edson Cruz também, todos juntos aqui. E hoje, um convidado especial, o Vicente. Todos nós três. Vamos estar colocando as três aqui, agora, sim, Vicente agora ficou no meio, Vicente. Eu tô separando os dois aqui. Pois é, senão dá briga, né? Querem falar muito. Vicente tá bem colorido ali, a câmera dele é boa, Edinho. O Vicente é chique, né? Vicente ele é diferente chique, ele mundo, fala 60º. Eu falo 60, ele fala 60º. Só isso 60. Já pode perceber a diferença, né? Já dá pra ver. Pois é. Então vamos lá, olhando para a nossa pauta aqui um pouco também, vamos começar com Mulheres da Bíblia, com Sara Capato. Boa noite, família. Meu nome é Sara Capato e no Mulheres da Bíblia de hoje eu quero contar um pouco sobre a história da Rebeca que está no livro de Gênesis. A história dela é uma história que eu gostaria de trazer por um exemplo ruim que a Rebeca cometeu. Ela era casada com Isaac. Depois de um maior tempão que eles eram casados e até ela não podia ter filho, ela foi abençoada, ela e o Jacó, com uma gestação de gêmeos. E desde a barriga, os dois brigavam. Primeiro nasceu Esaú, que conta a Bíblia que era bem peludão, e grudado no calcanhar dele nasceu Jacó. E durante a infância deles, o Esaú caçava e ele era bem o queridinho do pai, do Isaac, e o Jacó era o queridinho da Rebeca. E ela protegia o Jacó, o que levou essa família a uma série de problemas. Quando o Isaac estava bem idoso, meio que na beira da morte, ele já estava cego.
E a Rebeca ouviu que ele iria dar uma bênção para o Esaú antes de morrer. Daí, assim, ela fez uma coisa muito feia, que, assim, foi de chamar o Jacó e ordenar que ele fosse correndo e se colocasse no lugar do irmão. Até forjou com pelo de animal os pelos do irmão, para que na hora que o pai, que já estava cego, apalpasse, que ele sentisse os pelos do Jacó. Então, Jacó, ele foi levado ao erro, ao engano por conta da mãe, para levar a bênção no lugar do irmão. Isso gerou uma ira enorme. O Esaú queria matar o irmão mais novo dele. Imagina que ruim para a mãe, né? Ela teve que arcar com uma consequência bem ruim, que foi, assim, dos irmãos se odiarem por conta de uma atitude que ela teve. E que a gente consiga refletir sobre isso. Quantas vezes a gente, às vezes, protege as pessoas que a gente ama mais, faz diferença, às vezes até com irmãos dentro do corpo. Isso, às vezes, pode causar sentimentos muito ruins nas pessoas. Então, que a gente consiga refletir e não ser essa pessoa, que a gente consiga distribuir o amor de forma igual, sem fazer diferença, sem fazer distinção de pessoas. Então, que a gente aprenda com esse exemplo. As consequências, elas vêm, elas são sempre ruins. Que a gente consiga aprender, e mais do que isso, que a gente consiga refletir em relação à nossa própria vida. Que legado a gente está deixando como seguidor de Jesus Cristo para as pessoas que convivem com a gente e para aquelas também que virão depois de nós. Uma ótima semana e até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma Mulheres da Bíblia. Essa foi nossa irmã Sara Capato, direto da Alemanha, que manda vídeos constantemente pra gente. Então quero agradecer a Sara, a participação dela sempre constante aqui. Obrigado, Sara, continue mandando seus vídeos de colaboração aqui, que é muito edificante para todos nós. Temos aqui também nosso irmão Daniel Morgan, do Texas, visitando aqui o programa. Muito obrigado, seja bem-vindo, volte sempre. Estamos fazendo na terça-feira, eventualmente, né? E estamos vendo aqui pessoas que a gente não via antes, como Fernando e Michele. Não, esses eu vejo sempre. Não pode falar demais, senão. Obrigado por vocês estarem conosco aqui. São de Maceió, da Igreja de Cristo Maceió. Alguns eu consigo lembrar, mas a maioria eu não consigo lembrar, né? Então, alguns até eu conheço pessoalmente, e a maioria eu não conheço pessoalmente. Então, não deixe de escrever de onde você é, para que a gente possa compartilhar com os irmãos aqui. Geisa de Almeida também, dando o seu boa noite. Leila Maria, Patrícia Grécia Barbosa, conhece, Vicente? Patrícia? Alguma Patrícia? Muito. Que tal, Vicente? Bem-vinda, meu amor. Opa! Isso aí. Quem mais aqui? Cláudia Fernandes, boa noite, amados irmãos, graças a Deus por uma noite de comunhão com vocês, amados irmãos. 60 telas de comunhão, quer dizer, nós estamos já 60 programas no ar, graças a Deus, né, e várias colaborações que temos recebido. Então, muito obrigado por vocês manterem essa comunhão com a gente e fazerem o motivo da gente continuar o programa no ar. Muito obrigado, então, por isso. Lembrando também que nós temos um portal, e você já deve conhecer o portal da Igreja de Cristo. Se você ainda não conhece, quero te apresentar, aí está. O portal da Igreja de Cristo tem muitos artigos lá, tem bastante variedades, você pode encontrar os endereços da Igreja de Cristo, das igrejas de Cristo, né? Várias congregações em vários lugares, ministérios, vários ministérios que nós temos aqui são úteis para a igreja, nós publicamos aqui também. Mas os artigos, vamos lá para os artigos, você tem mais de 600 artigos, e você tem aqui eventos da igreja também, se você tocar aqui com o mouse, né, de alguma forma com o dedo no tablet, no celular, você vai ver os eventos da igreja também. Tem muita novidade acontecendo sempre aqui no portal da Igreja de Cristo para vocês. Então, não deixem de vir
visitar e compartilhar também com outras pessoas. Aqui está, olha, se você toca assim com o mouse, ele aparece até imagens do que nós estamos falando aqui, como por exemplo variedade, tem várias coisas, né? Publicações de história, música, vídeos, ministérios de ilustrações, grupos pequenos, arte da pregação, eventos, aqui você vê em forma até de figuras, né? Até em forma de imagens, né? Nós temos então o ENFEC, que está se aproximando, o Congresso Feminino, a Enoquita, CRE, Nordeste, até porque ia a eventos da igreja, um artigo no meio disso, incentivando, e também temos o 3 em 1, que nós vamos até ter um vídeo sobre ele, daqui a pouco você já deve conhecer esse vídeo que nós temos compartilhado aqui através do programa. Muito bem, falando um pouco sobre o nosso tema, vamos falar sobre autoridade, uma regra para todos. Vamos falar, por exemplo, dar um exemplo aqui para ser mais inteligível, né, sobre a medida. Na sua opinião, qual o tamanho dessa caneta em centímetros? Eu não sei se você tem uma opinião. Quantos centímetros tem uma caneta? Edinho, você tem ideia de quantos centímetros tem uma caneta? Pelos meus cálculos, João, uns 15 centímetros. E Vicente, tem uma opinião? Eu acredito que sejam uns 15 centímetros, 20 centímetros no máximo. Pois é, e agora? Como que a gente fica? Como que a gente vai saber? Porque nós temos aqui algumas opiniões, né? Mas o que vai nos dar um parâmetro exato, né? Na verdade, a exatidão, não só um parâmetro, mas a exatidão é a régua. A régua é a autoridade de medidas. Alguém de vocês aqui discutiria com a régua? Olha, eu sou teimoso, viu? Acho que não sei, não. Posso dizer que é verdade. O Vicente é mais legalzinho. Mesmo que ela falasse, eu ia falar que ela estava errada. Você viu essa, Edinho? Última vez que o Vicente discutiu com a régua, o armário não passou na porta. Essa é uma boa ilustração. Sorte que foi o armário, né? Ele poderia ter dormido na rua também. Pois é, ele poderia ter dormido na rua. Ele falou que... quem sabe a Patrícia a esposa fica brava, aí já viu, né? Aí já era. Então, em questão de medidas, a régua é a autoridade. Ninguém discute com a régua, a não ser o Vicente, né? Aí ele perde. Todos podemos ter opiniões e dar opiniões. E temos opiniões, como você pode ver aqui, 12, 10, 15 centímetros, né? Mas é assim, são opiniões, mas a régua é ponto final. Ela nos dá o ponto final. A régua é clara, como diria o Edinho. Era a regra, mas fazer o quê, né? Vamos pensar. Então, há uma só verdade, como nós precisamos entender. Há uma só verdade. Se todo mundo tiver certo, não dá, né? Todo mundo está certo. Não tem como todo mundo estar certo. Isso é uma coisa lógica, óbvia. Nós não podemos viver numa situação dessa que todo mundo está certo. Sabemos que todos podem concordar numa coisa só. Que nesse caso nós temos a régua aí que leva-nos à concordância. Todos nós então concordamos numa coisa só. Que a régua diz a verdade e ela é o ponto final. Mas nós temos outras autoridades que a gente pode pensar sobre elas. Por exemplo, quem é a autoridade em casa? Aí você já pode pensar com você aí. Quem é a autoridade? No caso a gente pode pensar os pais em casa, lógico, né? Quem é a autoridade na rua? Será que qualquer um pode fazer o que quiser? Infelizmente nós temos muita coisa ruim, mas a polícia é a autoridade na rua. Quem é a autoridade na escola? Nós também vemos muitas coisas erradas acontecendo, mas nós sabemos que o diretor, o professor são as autoridades dentro da escola. E no país, quem é a autoridade? Novamente a gente está com um problema aqui de régua, né? Para medir tudo isso, para dar a palavra final, mas nós sabemos também que é o presidente, né? Ele manda no país, ele foi eleito para isso. Ele é responsável, mas a resposta, todas essas respostas, os pais são responsáveis em casa, a polícia na rua, o diretor, o professor na escola, e no país o presidente, todas essas respostas são respostas parciais. Parciais, porque não é toda a resposta, a gente vai falar sobre isso. E na igreja? Aí está mais um problema que nós enfrentamos, né? Quem é a autoridade na igreja? Porque nós vemos muitas igrejas diferentes umas das outras e também são diferentes suas doutrinas e quem manda. Algumas vezes são mulheres, outras são um homem só, ou às vezes são vários homens, mas quem manda na igreja? Essa é uma questão. Nós precisamos resolver isso, nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco também. Mas veja só, autoridade o que é? É um padrão para todos.
Mas os pais, eles podem fazer o que quiser com os filhos? Os pais têm autoridade e eles podem fazer o que quiser com os filhos? Então a gente tem que começar a repensar sobre quem é a autoridade. Os policiais podem agir de acordo com as suas opiniões? Ah, não fui com essa cara, vai preso. Será que é assim que as coisas funcionam? Já sabemos que não. E também, o professor, os professores podem ensinar o que quiserem. Ah, não gostei desse jeito aqui, eu vou ensinar do meu jeito, que o livro não traz e às vezes não dá todas as vezes o resultado correto. Para pensar. Ou, no país, o presidente pode fazer novas leis? Bom, a gente está vivendo uma situação dessa e tem sido noticiado todos os dias, né, a atitude dos presidentes que tivemos nesses últimos anos, né, e como eles têm sido judicializados até em relação às suas ações. Então vemos que nem sempre o presidente pode, na verdade nunca ele pode fazer leis por conta própria. Ele pode até tentar e muitas vezes a gente vê o que acontece também. É para a gente pensar, por que então os homens acham que pode fazer o que quiserem com a igreja? No caso a gente vê os pais, eles têm leis a seguir, eles não podem fazer o que quiserem com os filhos. Os policiais têm leis também a seguir, o código que todos nós seguimos, um regimento civil, né, para ordem e decência no nosso país. Os professores também têm a educação acima das suas opiniões. E também o presidente tem a Constituição para respeitar. E na igreja? Cada um faz segundo o que quer, porque os homens estão fazendo o que querem nas igrejas por aí. Então a gente tem que pensar, existem leis para pais, policiais, professores e presidentes. E a Bíblia deve estar acima da opinião dos líderes religiosos. A Bíblia é o guia. Viver guiado por opiniões é ser guiado para coisas que conduzem à perdição. Porque são opiniões. Porque se a gente pegar uma caneta, eu não tenho uma caneta igual àquela, mas eu tenho uma caneta branca diferente aqui, tudo bem, mas a mesma coisa. A regra também serve para essa caneta. Quantos centímetros tem essa caneta? Acho que ela é um pouco maior, o Edinho tem uma outra caneta lá, aí está. Eu prefiro a minha mais bonita, não, questão de opinião também, né? A minha é mais bonita. Opa, outra opinião. Temos 3 opiniões. Ah, você tem a medida certa. Eu pensei que era a régua que tinha a medida certa. Então, não siga o Edinho. Não siga o Edinho. Ele está falando aqui, eu até deixei ele mudo, porque acho que nem sempre vale a pena. Boa. Desculpa, é irresistível. Então, mas voltando ao ponto aqui, nós sabemos que todos seguem leis. Vamos seguir opiniões agora? Não devemos. Por que duvidar da Bíblia? Vamos para alguns fatos em relação à Bíblia. A Bíblia é o livro mais antigo da humanidade. É o livro mais antigo da humanidade. Talvez não seja o documento mais antigo, mas é o livro mais antigo da humanidade. A Bíblia é o documento humano mais provado pela humanidade. Quer dizer, mais desacreditado e tendo que passar por provas para ver se é verídico ou não. A Bíblia é o livro que mais vende. São fatos. Só estou demonstrando aqui fatos, não somente... E a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. A imprensa de Gutenberg, cerca de 1400 e tanto, foi inventada, se não me engano, a essa data. E a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, dada a sua importância. Os gregos, Aristóteles, Sócrates, Platão e outros, né, têm 8.000 provas da sua existência. Alguém duvida da existência dos filósofos, dos pensadores daquela época? Ninguém duvida da existência deles. Você sabia que eles viveram 200, 300, 400 anos antes de Cristo? Eles são mais velhos do que Cristo, mais velhos que os apóstolos, mais velhos que o Novo Testamento? E só existem cerca de 8.000 provas da existência deles. Eu estou exagerando, sabia? Não sei se você sabia, mas eu também sou exagerado. Eu estou exagerando que existem 8.000 provas da existência deles. Já o Novo Testamento, só o Novo Testamento, não estou colocando aqui nessa conta o Velho Testamento, mas só o Novo Testamento tem mais de 25.000 provas. Por que duvidar da Bíblia? A Bíblia já disse todas as coisas e diz ainda, continua, né, dizendo toda a verdade. E vamos falar sobre isso, né? Como que a Bíblia chegou até nós? Daqui a pouco nós vamos começar a falar um pouco mais sobre isso. Quando a Bíblia não é autoridade? Quando as pessoas, então, colocam no lugar da Bíblia visões.
Aí eles tiram a Bíblia da sua posição. Quando eles recebem orientações de anjos, em vez de ver o que está dizendo a Bíblia, eles preferem uma aparição de um anjo, uma visão de um anjo para guiá-los. Quando também eles seguem falsos cristos, e isso não tem só um, a gente está olhando um aqui, mas são vários falsos cristos por aí. E falsos pastores, que têm a máscara na sua frente, tem aparência de santos, né, de bondade, etc. e tal, mas na verdade eles têm uma outra roupagem lá por trás. E sonhos, quando as pessoas seguem sonhos, aí então a Bíblia não é autoridade. Resultado, haverá perdição no caminho. A pessoa chega a um lugar que ela fala, não sei para onde ir. E aí se cria aquela frase que todos os caminhos levam a Deus. Infelizmente, nós temos que ouvir essas coisas, ainda denegrindo até a própria palavra de Deus. Nós sabemos que não é assim. Então você tem a Bíblia como única autoridade de fé, porque de fato ela é. Disse Jesus, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, dele, né, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Leia! Leia por você mesmo, prove, vá atrás e comece a fazer sua própria pesquisa. Já fizeram isso, mas não precisa você ficar dependendo dos outros. Faça você mesmo. No próximo bloco, nós vamos falar então um pouco mais como que o Velho Testamento então chegou até nós. No próximo bloco, o Vicente, que está aqui conosco, aqui no estúdio, vai falar sobre esse tema, como que o Velho Testamento chegou até nós. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco aqui. Muito obrigado por sua presença. Alguns estou vendo pela primeira vez, outros são nossos irmãos e que têm visitado constantemente o programa aqui, muito obrigado, como João e Rose Matos, que estão lá na Igreja de Cristo em New Jersey. Se for visitar nos Estados Unidos, vai para Nova York, em algum lugar assim, vá visitar a igreja lá pertinho, é fácil de chegar e os irmãos também podem te ajudar a chegar lá. Você toma duas conduções e com certeza você chega lá no prédio para adorar junto com os irmãos. Saiba a importância da adoração. Larissa Ferraz também está conosco mais cedo nessa semana, isso mesmo, estamos aqui na terça-feira, porque na quinta-feira temos uma viagem, estaremos já em viagem, né, e não será possível fazer. E semana que vem vamos ainda anunciar como vai ser, porque ainda não temos certeza como que vai ser. Leila Maria aqui rindo do Edinho, deve ser, pode ser. E Fernando Soares e Michele Albuquerque, Igreja de Cristo em Maceió, a paz de Cristo. E a Michelle escrevendo aqui. Muito obrigado por vocês todos estarem conosco. Continuem ligados no programa. Temos mais conteúdo ainda falando sobre a autoridade da Bíblia e vamos falar nesse próximo bloco sobre como o Velho Testamento chegou até nós. E antes, nós vamos ter agora a codependência com o Vicente, mas deixa eu fazer um pouco de entrevista aqui, aproveitar que o Vicente está aqui, né, Vicente? Estamos aqui. Então, antes da gente ir para o vídeo de codependência, estou olhando do lado, mas é porque o Vicente está do meu lado aqui, eu estou olhando para ele, você está vendo que eu estou olhando para ele. Deu certinho dessa vez. Quando eu olho do lado também, Tô treinando. Pois é. Então, mas codependência, o que exatamente é codependência? Como identificar se eu sou um codependente? O que é isso? Então, a codependência ela é uma doença e ela foi diagnosticada nos anos 70, conforme alguns vídeos que a gente já passou, né? E o codependente, ele é o familiar, ou o amigo, ou o próximo do dependente químico e alcoólico. E ele não entende muito bem tudo que está acontecendo de imediato, né? Mas ele sofre muito com o passar do tempo, né? Conforme a dependência química e alcoólica vai piorando na vida de uma pessoa, o codependente, que é o familiar, começa a sofrer. E muitas vezes, como a Patrícia, minha esposa também, mesmo, né? Ela sofreu muito sem uso de drogas, né? Ela sempre foi da igreja, nunca teve contato com bebida alcoólica nem nada, né? Mas o tanto que ela sofreu, porque acaba me amando muito, e aí isso vai ter que ter todo um aprendizado aí para como se lidar com isso. Então o codependente, ele sofre muito, né? Conforme nós vamos ver no vídeo aí, né, que vai passar agora. E agora a gente está com muitas ferramentas, né? O site, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o livro também, Libertos. E a gente quer empoderar as pessoas com a informação para que ela, com a informação, saiba o que fazer.
É isso. Isso aí, muito bom. E daqui a pouco nós vamos falar sobre essa novidade que o Vicente vai trazer para a gente também. Vamos falar então sobre codependência agora com vocês. Libertos.com.br. Nós estamos aqui para falar sobre a doença da codependência e é muito séria. Nós demoramos um pouquinho para entender o que é a codependência, o que é essa doença, mas ela atinge familiares, amigos e pessoas que gostam muito daquele dependente químico e gostariam muito de ajudá-lo. Às vezes a gente encontra entre os amigos da igreja ou da escola, da faculdade ou do trabalho. E a gente quer tanto que aquela pessoa fique boa, só que aquela pessoa precisa querer. E você precisa se fortalecer para você assim, não agir erradamente, não falhar com aquela pessoa e não facilitar o uso daquele dependente químico e alcoólico. Então, estar presente com ele, ajudá-lo em tudo, menos facilitar ele ir para o uso. Não dando dinheiro, não dando valores, né? E fazendo sim companhia e dizendo o que é certo. Não tenha medo de dizer que você não está gostando dele estar usando droga, né? Eu lembro que eu fiz uma palestra numa escola uma vez e tinham crianças de 11, 12, 13 anos de idade naquela turma, né? E uma mocinha veio falar comigo, ela tinha 12 anos de idade, chorando, né? Depois que eu fiz a palestra, e ela falou assim: Vicente, eu tenho o meu pai que bebe muito e eu queria falar com ele. Como que eu falo? Eu nunca falei com ele sobre isso, mas eu não gosto disso. E eu fiquei um pouco com aquela mocinha, nós conversamos bastante, eu, ela e uma professora, e eu falei para ela: escolha um dia que seu pai esteja sóbrio, dê as mãos para ele, olhe no olho dele e diga o quanto você o ama e o quanto você gostaria que ele ficasse sóbrio. Use essa ferramenta, o quanto você gostaria que ele ficasse limpo, que ele não bebesse mais. Que isso ia ser muito bom e que ia fazer você muito feliz, além de fazer bem para a saúde dele e para toda a família e tudo mais. E aí ela chorou um pouco mais, eu fui embora, ela também foi. Com o passar do tempo, a diretora da escola me ligou, super feliz do outro lado, dizendo que aquela moça tinha ido conversar com ela em particular e tinha falado que conseguiu falar com o pai dela e que o pai dela estava há 2 semanas sem beber. Então, às vezes a gente não sabe como a gente vai conseguir atingir, mas tem uma maneira da gente atingir o dependente e sendo codependente dele, né? Falando a verdade e não facilitando. Então essa menina de 12 anos de idade, ela não facilitou, ela falou a verdade, continuou amando o pai dela, mas disse o que ela sentia, que ela não gostava quando ele estava bêbado. E aquele homem parou de beber, né? Então, os codependentes têm que aprender a lidar com isso, com a verdade e não negligenciando a sua própria vida. Isso é importante. Por quê? Porque a codependência, ela pode ser fatal. Ela pode causar morte, né? A gente vê senhores e senhoras, pais de dependentes químicos morrendo aí, né? Por depressão, por suicídio, sendo assassinados, por câncer ou por qualquer outro motivo, né? E não vai estar escrito lá na certidão de óbito, morreu de codependência. Vão ter outras doenças envolvidas, né? Mas a gente tem histórico já de depressão profunda, tão profunda de um codependente que chegou ao câncer. Faz muito mal à saúde, né? Estar vivendo a codependência assim de uma maneira insana, sem ter um tratamento, né? Então, pode nos procurar, que nós temos dicas para que você viva melhor. Lembrando que a sua vida é única, é individual, mas a recuperação também é individual. Você precisa se recuperar e isso é com você. Você precisa querer muito viver melhor. Libertos.com.br está aqui para informar
inscreva-se no site se você ainda não se inscreveu e nós vamos passar o máximo de informações, não só sobre a dependência química e alcoólica, mas também sobre a codependência. Muito bem, voltamos. Esse foi o Vicente Barbosa, que está aqui conosco também, mas ele vai falar um pouco mais sobre o assunto que nós estamos abordando hoje, agora, né, que é sobre a Palavra de Deus. Nós temos uma apresentação aqui que não está aparecendo agora, mas vamos daqui a pouco consertar isso. Quero mandar abraços a todos vocês que estão nos assistindo pessoalmente aqui, muito obrigado por vocês estarem assistindo ao vivo. Nós estamos fazendo a transmissão na terça-feira, tem que ver a apresentação aqui antes que eu precise dela. Nós estamos fazendo a apresentação na terça-feira, porque na quinta-feira, como já mencionamos, nós vamos ter uma viagem, então estamos adiantando para que a gente possa não deixar de fazer, né, o programa como estamos fazendo hoje, então. Por isso mais cedo, sim, por isso mais cedo, como escreve aqui a Larissa, de Campinas, lá no São Bernardo. É bom te ver pessoalmente novamente aqui, ao vivo, com 60 telas, quer dizer, 60 programas no ar. Obrigado também ao Júnior Crispim, nosso parceiro aqui desde os primeiros, talvez o primeiro programa ele está junto conosco aqui, desejando um enorme abraço aos irmãos espalhados por esse Brasil, direto de Belém, do Pará. Assunto muito importante que nós estamos falando aqui, nosso irmão Daniel Morgan escreve. Um forte abraço de todos os irmãos da igreja que se reúne em Newark, lá no Jersey, do ladinho ali de Nova York. Cádia Fernandes, também sou da Igreja de Cristo de Rio de Janeiro, no Tanque. Já deixei o meu boa noite no início do programa e nós já vimos isso, seu boa noite, obrigado por escrever novamente. Robson Tom, paz, irmãos, Igreja de Cristo em Recife. E Leila Maria, boa noite, irmã Cláudia. Boa noite também, irmã Cláudia. É bom escrever uns para os outros e mantemos comunhão dessa maneira. Então nós vamos continuar falando sobre a autoridade religiosa e agora o Vicente vai continuar com vocês falando sobre como que o Velho Testamento chegou até nós. É isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Velho Testamento, mas dando também continuidade àquilo que o João já falou. A autoridade, né? Uma regra para todos. Deus é a autoridade e a autoridade é palavra. Quando Deus criou tudo, ele disse Deus, haja, e houve tudo. Disse Deus, obedeça, e o homem tinha que obedecer. Disse Deus, escreva, e o homem passou a escrever. Então o homem não escreveu as coisas, não escreveu a Bíblia por si só. A Bíblia ela sempre foi inspirada pelo poder de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro nós temos que olhar para isso que até o João falou, né? A autoridade da escrita da Bíblia. E isso é muito importante, né? Então, vermos o Velho Testamento, como ele foi escrito, nós vamos prestar atenção como ele chegou até nós. E nós vamos ter essa atenção dada com a escrita mesmo. Hebreus 1:1 vai falar sobre isso, né? Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Então, como o Velho Testamento chegou até nós? Por meio dos profetas, inspirados pelo poder de Deus, com a autoridade do poder de Deus. Então, há muito tempo, desenhando a passagem, pensando um pouquinho nisso, né? Deus falou através de homens. Agora, talvez a gente fique pensando assim, né? Homens são falhos, né? Muitas vezes, de várias maneiras, Deus falou aos nossos antepassados, que eram o quê? Homens como nós. Agora, quem eram esses homens? Era o povo de Deus, o povo judeu. Agora, por eles serem o povo de Deus, um povo judeu,
eram homens como nós. E eles eram falhos, né? Mesmo sendo profetas, eles eram falhos. Nós temos que pensar um pouquinho nisso. Porque sendo homens como nós, também tinham suas falhas. Isso não tirava a autoridade que Deus dava para eles escreverem. Porque eles foram escrevendo com o mandar de Deus. Nunca por si só, né? Então, homens erram, homens mentem, homens inventam, homens enganam. Como nós. Como todo ser humano faz. Agora, não é por isso que eles deixaram de obedecer a Deus na escrita da palavra de Deus. A nossa fé nos leva a isso, né? Como saber que o que eles escreveram não foi inventado por eles mesmos? Como a gente pode pensar nisso? Quando nós lemos a palavra de Deus e nós pensamos naquilo que eu falei no começo, a palavra é Deus e a palavra disse, e aí é para nós obedecermos a isso, a nossa fé move todos nós que acreditamos em Deus a entender que a palavra ela é Deus. Inclusive, ela vai se materializar, né? O Edinho vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o Novo Testamento é a palavra materializada em Cristo, né? Então, 2 Pedro 1, 20 e 21, vai falar exatamente isso. Sabendo primeiramente, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, esses homens não falavam por si, eles falavam inspirados pelo poder do Espírito Santo. Quando nós falamos que acreditamos na palavra, nós acreditamos na palavra como um todo. A Bíblia não esconde nada, a Bíblia não tem acho. Você pode procurar na sua Bíblia que não existe e Deus achou, e o profeta achou, e depois Jesus achou, ou os apóstolos acharam. Ninguém acha nada na Bíblia. Todo mundo tem certeza. Todos os homens que estão escrevendo com a certeza daquilo que Deus falou com eles. E é por isso que nós chegamos aqui hoje, na graça e em Cristo Jesus. Então, os profetas foram movidos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso nós não temos dúvida. A palavra, a mesma palavra que criou, nos fala sobre isso. Então, os profetas foram movidos pelo poder do Espírito Santo para escrever. E a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vemos que a palavra se fez carne e habitou entre nós. E a palavra continua querendo resposta. A palavra já nos deu tantas respostas, e essa resposta chegou ao Filho de Deus, que pisou na terra e morreu por mim e por você. E esse é o próximo capítulo que a gente vai falar aqui. Muito bem, obrigado, Vicente, por participar, fazer essa visita aqui também. O Vicente sempre bem-vindo. Muito obrigado, um bom parceiro também de tantas obras, né? Palestramos juntos lá em Joque. Tem tantos em qualquer encontro de alguma coisa, né? Jovens e mulheres, e a gente participa de todos que possível, né? Que convidam, que deixam, né? A gente participar e convida. Foi uma boa parceria lá. Foi muito legal. Soprava, depois o outro batia, o outro soprava. Faz parte, né? Como que é, Dia? Eu vou inventar o Edson. O meu encontro. Ah, vai só você também, né? Ninguém vem. Talvez a sua esposa, mas talvez. Talvez, né? Talvez ela fale, não vou mexer com você, não. Vou ter que cozinhar sozinha? Eu, hein? Não dá certo. Não, Maria, vai fazer o café. Mas eles vão deixar o Edinho aqui, bolando o encontro dele lá. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa ao vivo. Teca Cruz também aqui, um beijo para Teca Cruz. Marcilene também está assistindo o programa e novamente colocando 3 carinhas rindo do Edinho. Esse pessoal gosta de rir do Edinho. Luciano também está assistindo o programa. Obrigado, Luciano, volte sempre. Dada, voltei na hora que preciso do celular, acaba a bateria.
Acontece isso, né? Muito obrigado. Leila Maria, de Teresina, muito obrigado por estar conosco também aqui. Ô, Terezinha, ela não, tá dando boa noite pra Terezinha. Não, ela não é de Teresina, é Edinho, você errou. Ainda bem que tem o Edinho aqui pra culpar, né? Ou foi o Vicente, um dos dois. Não, né? Acho que eu vou ter que assumir meus erros também. Muito bem. Olhando um pouco para a nossa pauta, aqui nós vamos falar um pouco mais agora sobre regência na igreja com vocês daqui a pouquinho. Cristo, o nome mais belo da terra, a flor mais bonita da Olá, irmãos e amigos, está chegando o nosso Congresso 3 em 1 em Curitiba, será nos dias 14 a 16 de setembro, e esperamos todos vocês, estamos prontos, aguardando. Será uma grande bênção falarmos sobre casa, sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não deixe de participar, Deus te abençoe e até lá. A grandeza do Pai divinal, a graça de Cristo impera, na riqueza de Deus nosso Pai. Olá, irmãos, eu sou Marcos Menaldo. Mais uma vez nós vamos falar sobre louvor, sobre regência na igreja. Cantar de pé ou sentado parece ser uma coisa normal ou irrelevante, mas tem muitas variáveis para pensar sobre esse assunto. Normalmente, eu falo como regente, eu gosto muito de cantar de pé. Por quê? Porque o nosso corpo ele é pronto para cantar de pé mesmo. Então quando a gente senta, a parte que a gente usa como ar, então você fica com o ar reprimido, o diafragma fica apertado, então não é bom, não é gostoso cantar. Eu gosto de cantar de pé, né? Então isso é uma opinião minha, pensando nisso na nossa anatomia. Então é muito melhor. A voz vai sair melhor, vai sair mais bonita. Algumas igrejas ainda cantam com o inário na mão, mas principalmente o data show. E a gente tem que pensar nessa posição, tem que pensar nas pessoas idosas que não têm essa facilidade de levantar e sentar, de levantar e sentar. Então muitas vezes eu já vi em algumas congregações, os jovens já, vamos levantar, começa a cantar, canta 2 hinos, sentam. Aí, vamos levantar de novo. E para essas pessoas que têm algum problema, alguma dificuldade de locomoção, de levantar, não tem tanta firmeza nas pernas, só esse levantar e sentar já é um fato que incomoda muito. A gente como regente, a gente precisa pensar na congregação toda. Outra coisa, e essas pessoas, aí você fala, não, só quem puder ficar de pé, fique de pé. Quem quiser ficar sentado, fique sentado. Aí a gente tem um outro aspecto. Essas pessoas que vão ficar sentadas, elas vão conseguir enxergar, principalmente se for no caso do data show, elas vão conseguir enxergar a letra dos hinos no data show, elas vão conseguir enxergar você como regente, né, direcionando elas. Então são muitas variáveis. Então eu penso muito nisso. Eu fico lá na frente, eu fico olhando, eu olho para todos. O que eu faço? Eu consigo olhar no olho de cada pessoa. Então isso a gente fala até no treinamento. É o contato visual, isso incentiva, isso faz bem, né? O olho no olho, para dizer, eu tô aqui, tô louvando com você. A gente também, um culto, ser um culto meio longo, ficar o tempo todo sentado, também traz um desconforto. Então a gente fica incomodado. Escolha 2 a 3 momentos, né? Momento de um bloco de louvor, vamos cantar 3 hinos de pé, geralmente após a mensagem também, a gente tem a mensagem levanta, vamos cantar de pé. Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso e eu achei relevante trazer isso. Então pense nisso, pense em todas as variantes, pense nisso no olho, se você consegue olhar todos. Às vezes até o posicionamento que hoje está, que você se coloca à frente, é bom, você pode ir para lá, um pouquinho para cá, quando fica de pé, quando senta. Pense em tudo isso, isso é o papel do regente. E aceite esse feedback, né, de a pessoa falar, não estou conseguindo. Então, às vezes, vale a pena. Fala a pessoa, senta aqui um pouquinho mais perto de mim. Não digo nem que sempre sentado ou sempre de pé. A gente vai louvar a Deus da mesma forma e não tem nada na Bíblia que especifique isso. Mais uma vez lembrando, se você quiser que eu vá à sua congregação, fazer um treinamento, né, não só com os regentes, mas com toda a congregação, para ter um louvor alegre, um louvor grato. Isso é importante. Então pode me chamar que eu estou à disposição. Então um abraço a todos e fiquem todos com Deus.
Muito bem, esse foi nosso irmão Marcos Menaldo, que também está aqui assistindo o programa ao vivo. Eu tenho certeza que eu vi em algum lugar. Ah, aqui. Marcos desse tamanho, eu vou perder o Marcos, né? Se bem que aqui não dá para ver, né? Em breve, diz aqui Daniel Morgan, esperamos estar com vocês em pessoa, quando fizermos a visita em São Paulo. Muito bom, que bom. Esperamos também. Neide Mary também aqui, nossa, nem sabia, deve ser o programa, né, que é hoje, é terça-feira, nós marcamos, e não sei, não deu para avisar todo mundo talvez, mas é um bom dia também para fazer um pouco de mudança também, né. Hoje estou acompanhando ao vivo, que Deus abençoe, diz aqui a Patrícia, Vicente, olha só, te acompanhando ao vivo, você acha que está... Que bom, amor, que você está nos assistindo aqui nesse 60º programa, né? Opa, 60º, olha só, Edi. Muito bem, então deixa eu mudar aqui novamente, mandar alguns abraços mais também, novamente para Leila Maria aqui também, e Luciano, novamente um abraço, e Terezinha, obrigado por vocês estarem todos conosco aqui. Nós vamos continuar então agora falando sobre como que o Novo Testamento chegou até nós. Comigo. Pois é, e você acabou de ouvir com o Vicente falando um pouco sobre como o Velho Testamento chegou até nós, onde homens foram expelidos pelo Espírito Santo, Deus falou diretamente com eles, e assim veio o Velho Testamento, do qual o povo judeu recebeu essa comissão e seguia. Aí veio o Novo Testamento. Por que há Velho e Novo Testamento? Porque há uma nova regra, uma nova lei, né? Então, quem que trouxe o Novo Testamento até nós? O Novo Testamento, inclusive o Velho guia, o Velho leva, nós vamos ver isso mais à frente, mas o Novo Testamento, ele inicia-se com a história e a vida de Jesus. E Jesus pessoalmente trouxe o Novo Testamento aos apóstolos e discípulos, e estes registraram tudo que Jesus ensinou passo a passo. Mas Jesus não disse tudo. Até Jesus falou em um determinado momento que eles não estavam prontos para entender. Mas ele registrou muitas coisas, e esses homens que os seguiam, os seus apóstolos e discípulos, foram gravando nas suas memórias e mais tarde escreveram o que nós temos hoje, que é chamado Novo Testamento. Mas se você viu em Hebreus capítulo 1, versículo 1, falando que no passado Deus falou aos antepassados através dos profetas, veja o versículo 2, onde diz: nestes últimos dias, Deus, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então, Deus pessoalmente, ele falou por meio do seu próprio Filho a todas as pessoas. E esse Filho, ele simplesmente, ele não foi só um apóstolo, ele constituiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez todas as coisas, o universo. Se você olha lá João capítulo 1, versículo 1 até o 14, vai falar exatamente isso, que o mundo foi criado por Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, tudo que existia foi por meio dele, e sem ele nada do que existe foi feito. O mover do Espírito Santo que agiu no Novo Testamento após a morte de Jesus Cristo, para que os homens chegassem a ter as escritas completas do Novo Testamento. Esse mover do Espírito Santo fala que depois de Jesus veio o quê? Jesus falou,
vou deixar um consolador para vocês. E veja lá João 14, 25, ele fala pessoalmente aos seus enviados, vamos dizer assim, que são os discípulos e apóstolos, ele diz: tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então vamos pensar um pouco sobre essa passagem, vamos analisar ponto a ponto dessa passagem. Pegue uma folha, escreva você mesmo completando essas ideias, né? Quantas coisas o Espírito Santo ensinou para ele? Veja o que Jesus está falando, né? O Conselheiro, o Espírito Santo, enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então, quantas coisas? Se ele falou todas as coisas, ele falou tudo o que é necessário, né, que vocês lembrem, será que resta algum mandamento, alguma lembrança, alguma coisa nova para que seja lembrada? Será que o Espírito Santo vai vir falar uma outra coisa ao contrário do que Jesus disse? Por que será que sim ou não, né? Se a gente analisar essa passagem, a gente consegue observar exatamente que o Espírito ensinou até coisas que Jesus não tinha dito a esses discípulos. Quantas coisas o Espírito fez com que eles lembrassem? Mais uma vez, a palavra tudo, todas, né? O Espírito ensinou eles por completo em todas as coisas. E será então que existe alguma coisa que foi esquecida pelo Espírito, que deve ser revista, lembrada hoje, uma nova onda, uma nova moda? Por exemplo, né, a gente agora tem que passar a aceitar o homossexualismo. Porque eles falam, não, os religiosos não aceitam. Não é os religiosos que não aceitam. A palavra de Deus que fala. Então, o Espírito Santo não viria falar uma nova coisa e falar, não, a partir de agora a gente vai passar a aceitar. Antes não aceitava, agora mudou. Não é. Se todas as coisas já estão esclarecidas através da palavra de Deus, é nela que devemos confiar. Então, por isso que nós precisamos lembrar que todas as coisas foram deixadas para nós. O Novo Testamento ele começou a ser escrito aproximadamente entre 30 a 60 anos depois da morte de Jesus. Então, como é que eles iriam lembrar de coisas que passaram há 30, 60 anos atrás, eles iriam lembrar com precisão? A gente usa brincar quando está em conversas informais e fala, puxa, eu não lembro nem o que eu comi no almoço. Quem dirá eu vou lembrar o que aconteceu ontem, ou semana passada, ou ano passado? Mas eles, movidos pelo Espírito Santo, lembraram tudo o que foi necessário para que nós chegássemos ao conhecimento e entendimento de Cristo Jesus. Por isso que esta passagem ela é bem clara com relação a isso que Jesus deixou aos seus discípulos. E também veja mais, um pouco mais de coisas, né, que nós vamos comentar aqui em João capítulo 16, versículo 12 e 13. Que Jesus ainda disse para eles, eu tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Então, a quanta verdade o Espírito guiou a esses homens? Será que foi a meia-verdade? A uma verdade que será polida e preparada com o tempo? Pelo que nós podemos ver na passagem aqui, não é isso que diz. Será que o Espírito Santo deixou alguma verdade sem que eles soubessem? Sem que eles ensinassem a todos nós? Segundo essa passagem, eu não vejo isso. Temos toda a palavra escrita, revelada e anunciada através das mensagens que estão no Novo Testamento para nós. Nós não precisamos de outros livros, outros sonhos, outros entendimentos, outros ensinamentos e outras coisas que podem acontecer, como revelações, visões, aparições, sonhos,
profecias novas, o novo profeta, novas pessoas falando novas verdades que são diferentes, inclusive, das mensagens deixadas por Jesus. Se uma experiência pessoal, eu sonhei, eu pensei, eu imaginei, alguém veio e falou para mim, eu em sonho recebi alguma coisa, e se isso contradiz a palavra de Deus, tome cuidado. Isso de fato não vem do Espírito Santo, nem tampouco de Deus, né? Então nós temos que pensar exatamente essas coisas. E se ele falou toda a verdade, quantas coisas mais ele disse para eles? Todas as coisas necessárias para que eles tivessem um aprendizado do que é certo, do que deve ser feito. E será que o Espírito Santo pode ter esquecido alguma coisa nesse meio caminho? Pelo que nós vemos na passagem, não. Talvez você pode duvidar de mim, do João, você pode duvidar até dessas palavras que nós estamos falando. Mas você duvida do Espírito Santo de Deus? Conforme essa passagem de João capítulo 16, nós não temos como duvidar do Espírito Santo de Deus. Todas as coisas estão na palavra. O Espírito Santo veio para anunciar as coisas que haveriam de vir na palavra escrita. Nós não podemos esquecer que é na palavra escrita. Temos tudo o que é necessário para saber sobre o futuro. Precisamos de mais alguma coisa sobre o futuro? Veja essa passagem de Mateus, né? Mateus que está na sua tela, aí, Mateus 6, 25 a 34. Você pode saber um pouco mais sobre isso, mas nós temos toda a inspiração de Deus. Tudo o que Jesus disse, nada foi esquecido pelos apóstolos. Toda a verdade foi revelada, até mesmo as palavras do futuro. E o futuro, né? Talvez a gente pense assim, o que é importante para mim? O que é importante para a minha vida? Mateus 6, 25 a 34 fala das 3 coisas mais essenciais para que um ser humano viva nesses dias atuais nessa terra: comida, bebida e roupas. E Jesus diz assim: não se preocupe com essas coisas. Ele ainda fala: busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e essas 3 coisas, comida, bebida, roupas, lhe serão acrescentadas. Ele fala: olha, os passarinhos do campo, eles não plantam, não colhem, não guardam, Deus cuida deles todos os dias. Será que você vale menos que um passarinho? As flores do campo são bonitas naturalmente, nós olhamos para elas e ficamos encantados. Quem será que se preocupa com a roupa delas? Por que se preocupar com a falta de roupa, então, você, que é servo de Deus? Quem se preocupa com todas as coisas? As coisas são pessoas sem Deus. Quando as pessoas se preocupam com essas coisas, são pessoas que estão tateando no escuro, estão sem Deus. O problema dessas pessoas, assim como de qualquer um que acredita qualquer outra coisa, é a falta de fé. Então talvez você tenha curiosidade, ou talvez até alguém ao seu lado tenha curiosidade de pensar: puxa, mas se está tudo na Bíblia, eu já ouvi falar, eu sei que tem muita coisa estranha, muita coisa que eu não consigo compreender. Como é que nós podemos compreender todos esses mistérios da Bíblia? Veja Efésios capítulo 3, versículo 4, mas só lendo. É assim que nós aprendemos. Quando você aprendeu a caminhar, você não saiu correndo. Você deu um passo de cada vez. Aliás, primeiro, você teve um grande esforço para ficar em pé. E depois de ficar em pé, você teve que começar a aprender a trocar passos. Assim é a leitura bíblica. Constantemente, aos poucos, você vai aprendendo a caminhar em relação à palavra de Deus. E assim, consequentemente, aprender e seguir essa palavra. Sempre que nós buscamos fazer algo diferente de que é a leitura da palavra de Deus, nós vamos errar. Hoje em dia ainda, nós temos a mídia aí, que tem muita coisa na televisão, tem muita coisa na internet, tem muita coisa que gente fala, coisas que eu ouvi falar, coisas que as escolas ensinam. Nada
é igual à palavra de Deus. E a maior parte dessas pessoas que falam na TV, que falam na internet, que falam nas escolas, não estão falando inspirados pelo Espírito Santo. E às vezes nós damos mais créditos a elas, eu não estou falando nós os cristãos, mas assim, nós as pessoas desse mundo, dão mais crédito a essas coisas que não são muito bem explicadas, e deixamos de dar crédito àquele que nos deu, além de ter criado todas as coisas, nos dá a esperança e a certeza da vida eterna. No próximo bloco desse estudo, nós vamos ver qual é a relação então que existe, porque o Vicente falou do Velho Testamento, como ele chegou até nós. Eu expliquei como o Novo Testamento chegou até nós. E há uma relação entre eles, que é aquilo que eu falei no meio dessa explicação, e você vai ver logo mais no próximo bloco. Muito bem, Edinho, muito obrigado pela sua explanação. Obrigado a todos vocês que estão assistindo aqui. Estamos falando sobre a autoridade religiosa, como o Velho Testamento chegou até nós, como o Novo Testamento chegou até nós, e vamos falar qual a relação entre os dois. Essa sugestão foi dada por nossa irmã Dada Oliveira, que está aqui também, dando boa noite também para Elisângela Roster. Muito obrigado. Obrigado também a Severina Chaves conosco, Cláudia Fernandes, que também diz obrigado aqui por pronunciar o nome dela. Isso mesmo, Cláudia é o nome dela. A Teca escreve aqui, né, eu não discuto nem com meu marido, quanto mais com a régua. Ela era uma mulher esperta, nossa, se eu pudesse casar, eu casaria com essa mulher aí. Muito bem. De novo, né? Júnior Manha. A trena também é uma autoridade nas medidas, sem dúvida. A trena, né, o metro, aquele que usa para costura, enfim. Vários meios que a gente vai chegar a uma só resposta. Obrigado também a Leucentro Barbosa e a Andréia Menezes também. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa aqui ao vivo. Continuamos, agora nós vamos falar sobre uma vida com propósito. E voltamos ainda a falar sobre esse tema e mais algum conteúdo para você. Que o dom do Espírito Santo esteja agindo poderosamente em sua vida. Você que é um cristão fiel, receba a palavra de Deus. Jesus Cristo quer te abençoar. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, nós estamos aqui para te ajudar. Pode nos procurar, pode nos enviar um e-mail. A Igreja de Cristo quer levar a palavra de Deus até você. Nós estamos agora com a 8ª pergunta que você deve fazer a si mesmo. Se existe alguma coisa na minha vida que está me deixando patinar espiritualmente, que eu estou agarrado, paralisado, eu não consigo sair do buraco. Uma palavra muito importante que nós vemos está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, onde o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo o seguinte: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, Deus, ele dá dons aos cristãos, para que esses cristãos possam servir o corpo de Cristo, a igreja. E muitas vezes você tem um dom. Talvez o seu dom seja de dar uma aula, ou de cuidar de uma criança, de limpar alguma coisa, de organizar alguma coisa na igreja, o dom de louvar, mas você se esconde, você fica lá atrás, você não se envolve. Nós precisamos de pessoas que estejam envolvidas nos ministérios da igreja, de pessoas que visitem, de pessoas que orem, pessoas que vão nos hospitais, de pessoas que ajudem as pessoas que estão doentes, precisando ser levadas numa consulta médica. Então você tem que entender que Deus te deu um dom e que Deus espera que você poderosamente utilize esse dom para a glória dele. Então, aquele cristão que não coloca em ação os músculos espirituais, que não coloca em ação o dom que ele tem, ele vai ficando fraco e definhando. Então, se você está se sentindo atolado, paralisado, não está crescendo espiritualmente, procure entender qual o dom que há em você que você não está usando. A partir do momento que você começar a usar esse dom, a partir do momento que você começar a usar a sua vida para a glória de Deus, você vai perceber uma mudança em você. Você vai perceber Deus falando mais com você. Você vai sentir mais a presença do Espírito Santo atuando em sua vida. Então eu te faço esse convite. Venha, se envolva com a igreja, se envolva com os ministérios da igreja e seja uma pessoa cada vez mais forte e ativa. E quem vai ser mais abençoado, abençoada é você.
você vai receber uma bênção maravilhosa que é o quê? Vai sentir mais força, mais ânimo, mais coragem, mais da presença de Deus. Eu tenho experimentado isso, é maravilhoso em minha vida. E outros irmãos e irmãs têm experimentado muito isso. O nosso irmão que filma essas mensagens, ele tem experimentado isso também. Todos aqueles que se dedicam à obra de Deus experimentam mais e mais dessa presença maravilhosa. Experimente você também. Saia do atoleiro espiritual. Deus esteja. Tá. Esse foi o nosso irmão Ivan, lá de BH, uma produção dos nossos irmãos lá, falando sobre a vida com propósito. Espero que você tenha gostado e estamos sempre apresentando. Obrigado a todos vocês que estão aqui conosco assistindo o programa ao vivo. Eu não vou conseguir provavelmente falar o nome de todo mundo hoje, tem muita gente, né? Vou tentar colocar aqui, como nosso irmão Dionísio, Dada Oliveira, Leila, Natália. Nossa, tem muita gente aqui que eu realmente não vou conseguir falar sobre todo mundo, né? Eduardo, muito obrigado por você estar conosco, Divanira também, dando você boa noite de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Na medida do possível a gente vai falando. E continuamos falando sobre o nosso tema hoje, que nós estamos falando já sobre a autoridade religiosa, mas falamos como que o Velho Testamento chegou até nós, como que o Novo Testamento chegou até nós, e desde que nós temos 2 testamentos, vamos falar qual é a relação entre o Velho e o Novo Testamento. Então, tudo começa com uma escolha que nós precisamos fazer. Quem você vai seguir? Em João capítulo 1, versículo 17, né, a gente fala sobre a lei ou a graça, e onde nós já lemos isso desde o início da nossa vida cristã. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então você já faz uma escolha. Esse versículo já te convida para fazer uma escolha. Você já escolhe quem deu a lei, que foi Moisés, ou quem deu a graça e a verdade, que foi Jesus Cristo. Nós temos que fazer essa escolha, ela é necessária. Se você quiser ou não quiser escolher nada, você já está escolhendo ao mesmo tempo que você está seguindo. Essa escolha, então, você pode fazer abaixo. Lei ou graça e verdade. Quando nós damos a primeira aula lá, no nosso encontro, naquele grupo, a pessoa já tem feito essa. Mas eu vou fazer a minha aqui para vocês. Eu escolheria, tá um monte de rabisco aqui, vou tentar tirar. Opa, aí sim. Eu escolheria graça e verdade. Para que eu vou escolher lei, né, etc. Não tem por que fazer isso. Quem você segue hoje, Jesus ou Moisés? Eu vou falar aqui também sobre a minha escolha para você. Eu escolho seguir Jesus. Moisés deu o quê? Segundo a leitura que nós fizemos, Moisés deu a lei. E Jesus, o que ele deu? Jesus deu a graça e a verdade. Opa, vamos voltar aqui. Verdade. É isso que Jesus deu. Você escolhe o quê? É isso que nós estamos falando. Então, é necessário a gente fazer essa escolha realmente. E que escolha que você faz? Que escolha você tem feito? Lei ou graça e verdade? Seguir Jesus, devemos fazer como aquele cego que foi curado. Ele seguiu Jesus, mesmo sem ter visto Jesus antes, mas ele já sabia quem era, porque, afinal de contas, quem é que pode curar um cego? Jesus curou aquele cego. Mesmo sem ver, ele sabia que aquele homem não era um homem qualquer. E devemos seguir até que cegamente, mas não precisamos. Temos a palavra de Deus para ser luz para os nossos pés. Ou devemos seguir Moisés como fizeram os fariseus? O que faremos? Em João também nós vemos essa questão lá no capítulo 9, eles sendo desafiados em relação a isso. O cego falando que estava seguindo Jesus, que ele era o filho de Deus, ou era um homem especial, não podia ser um pecador qualquer. E eles falam, olha, você é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés, disseram os fariseus. Então, e você, é discípulo de quem? Nós somos discípulos de Jesus, porque Jesus nos deu a graça e verdade, e Moisés nos deu a lei. Por isso, nós seguimos Jesus. E o que é o Velho Testamento? Muito bem. O Velho Testamento, em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 25, diz, antes que viesse a fé. Pensa nesse tempo. A fé não tinha chegado ainda. Estávamos sob a custódia. Quando uma pessoa é presa, ela é guarda sob custódia da lei.
Estávamos sob custódia da lei e nela encerrados, até que a fé haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi nosso tutor. A lei foi nosso tutor. Isso é um judeu que está escrevendo, nem sequer somos nós, não cabe a nós até falar dessa maneira. Mas um judeu diria isso, e quem escreveu aqui foi o apóstolo Paulo. A lei era o tutor dele até Cristo, para que fosse justificado por fé. Agora, naquele tempo já, nós não nascemos sob a lei. Nós já nascemos livres da lei, nós somos do ventre livre. Faz um paralelo aí com a história também. Agora, porém, tendo chegado à fé, já que Jesus chegou, já não somos mais subordinados, não estamos sob o controle do tutor. Isso Gálatas fala. Precisa, será que desenhar? Tá bom, vamos lá, vamos desenhar. Qual era a situação de uma pessoa que estava debaixo do Velho Testamento? Essa era a situação, ele estava debaixo do Velho Testamento, então ele estava preso. Ao mesmo tempo, ele estava protegido. Era uma prisão e, ao mesmo tempo, era uma proteção. Como uma pessoa que comete um crime. Uma pessoa que comete um crime, essa pessoa ela não quer ser morta por vingança de alguém dos parentes. Então ela é presa primeiro para ser castigada. Tira-se a liberdade daquela pessoa até averiguar os fatos e de fato condenar a pessoa. Mas também protege a pessoa para ela não ser morta. Esse é o ideal também, né? Então a lei faz isso também hoje em dia. O Velho Testamento então foi como um tutor, foi um guia até chegar a Cristo. O Velho Testamento serviu para guiar a Cristo. Para isso que serviu o Velho Testamento. Cristo, nesse caso, nosso caso agora, nós já nascemos livres, mas para os judeus, Cristo libertou. Foi isso que Cristo fez por eles. Cristo libertou. E não devemos, ou uma pessoa não deve voltar atrás para o Velho Testamento. Né? Uma pessoa não deve voltar para a lei. Nós não devemos voltar para a lei. Né? Precisamos ficar em Cristo. É ali que é o nosso lugar. Ficar somente em Cristo. E nenhum outro lugar nos pertence. Só pertence Cristo. Esse é o melhor lugar, lógico. Né? Nós temos uma escolha a fazer e essa escolha é fácil de fazer também. E para que serve o Velho Testamento hoje? E o Novo? Bem, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 11, ele fala um pouco sobre isso, e essas coisas ocorreram como exemplos para nós, mas para que nós não cobicemos coisas más, como eles, aquele povo do passado, fez. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então veja que 1 Coríntios, lá capítulo 11, ele está falando sobre o problema dos coríntios, mas é um exemplo para nós hoje, para que nós que estamos nos últimos dias, nos dias da espera de Jesus Cristo de fato, não repitamos esses tipos de erros. E veja que muita gente ainda faz isso hoje, né? Como utilizar então o Velho Testamento nos dias de hoje? Nós sabemos, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 8, fala: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Então, nós sabemos que a lei, de fato, do Velho Testamento, ela não era ruim. O problema era a forma de utilização dela adequada. E como as pessoas não conseguiram utilizar a lei de forma adequada, precisou-se de uma lei definitiva, uma lei que usasse, ao invés de justiça somente, usasse do amor. E daí você pensa, então essa lei do Velho Testamento toda acabou? Então qual é o fim dessa lei do Velho Testamento? Para que existiu essa lei? Então ela existiu para guiar o povo, mas até um fim. Né? Onde é o fim? Romanos capítulo 10, versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Então, o fim de qualquer lei do Velho Testamento, ela encerra-se em Cristo. Por quê? Porque nós somos justificados. Eu, por exemplo, não sou judeu. O que me justifica eu seguir e obedecer a Deus? Se eu não sou daquele povo separado por Deus. Porque eu sou separado por meio de Cristo Jesus, o autor e consumador da minha fé.
E é por isso que nós devemos, de fato, entender essas coisas para poder seguir da maneira correta. Para isso que serve o Velho Testamento nos dias atuais, e para isso que nós devemos entender que o Velho Testamento tem histórias que mostram os erros do passado, para que nós, no presente, no atual momento, não venhamos a cair nos mesmos erros. Não pequemos com coisas que Deus estava lá recriminando. Eu vejo que hoje em dia, por exemplo, vou só dar um exemplo, a idolatria é algo muito praticado. As pessoas adoram deuses, adoram até outros seres humanos e esquecem de adorar quem realmente necessita e precisa da adoração verdadeira, que é Deus. Nenhuma outra pessoa pode substituir a fé que está em Cristo Jesus. E diante de tudo isso, nós vamos à conclusão desse estudo. Muito bem, para a conclusão, nós estamos vendo aí como que o Velho Testamento chegou até nós, como o Novo Testamento chegou até nós, e acabamos de ver então a relação entre os dois. Mas, ao mesmo tempo, nós acabamos de ver que o fim do Velho Testamento, para a justificação de todo aquele que nele crê, é Cristo. Então, a nossa conclusão é a coisa lógica a que nós chegamos. Não sei se você conhece aquela moeda cruzeiro. Não sei, eu tinha até uma projeção aqui para te mostrar sobre o cruzeiro, uma imagem do cruzeiro. Aí está, a imagem do cruzeiro. Lembra do cruzeiro? Não é do teu tempo, né, João? Não, eu não lembro, não. É isso, não é do meu tempo, não. É do tempo do Vicente aqui. Ah, deve ser. Sou eu do cruzeiro. Parece mesmo, agora lá o que eu vi, olha só. Olha só a similaridade. Não é tempo do cruzeiro, é tempo do Vicente aí, ó. É tempo do Vicente, né? Na época dele chamava-se um Vicente. Não, mil agora, Vicentes caso, aqui na tela. Vicentes, né? Mas veja só, e cruzeiro ainda é dinheiro? Essa pergunta é capciosa, quer dizer, sim, cruzeiro ainda é dinheiro, mas qual é o problema do cruzeiro? Você pode ir no mercado comprar alguma coisa com 1000 cruzeiros? Não, por quê? Se ele é dinheiro, perdeu o valor. Por isso, ninguém mais quer. Ninguém mais quer, né? Talvez alguém pague até muito mais por ser antigo, mas ele não tem valor para ele comprar alguma coisa, porque ele perdeu o valor. Temos um Novo Testamento, não é, Di? Sim, nós temos um Novo Testamento, e tendo um Novo Testamento, o que acontece com o Testamento que já passou? Como eu falei no finalzinho agora, o fim dessa nova, da antiga lei, desse Velho Testamento, é Cristo Jesus. Então, o Velho Testamento, ele deixa de ter aquele valor e Jesus passa a ter um novo valor. Aí talvez as pessoas falem, não, mas quer dizer que a gente não deve seguir o Velho Testamento? Claro que sim, os exemplos dele, sim. Existem coisas que subentendem-se na leitura do Novo Testamento que nós devemos continuar fazendo. Mas a lei que nós usamos hoje é a lei de Cristo Jesus, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós só temos a vida eterna cumprindo Jesus Cristo, não cumprindo qualquer outra lei que veio antes de Jesus Cristo ou depois dele. Nós temos que viver baseados em Cristo Jesus. Essa é a autoridade real da Bíblia para nossas vidas hoje. Isso aí, muito obrigado alguns comentários aqui que o Leocentro escreveu. Ele falou, existe uma dúvida que Platão realmente existiu. Ele é 600 anos, acho que antes de Cristo, ele mencionou aqui, acho que é isso, e os manuscritos são mais ou menos 6.500, e de fato, então, concordo com o que nós estamos falando, até exageramos colocando em uma pessoa só tanto peso, né, para dizer, mas Jesus é muito mais fato de que ele existiu do que essas pessoas. Obrigado ao Alberto, está aqui também assistindo ao vivo. Quem mais? Desculpa, Marielza, de Londrina, Paraná. E eu acho que até citei o nome dela errado na semana passada, agora que eu estou vendo melhor aqui, com mais atenção. Eu já sei que não vou conseguir pronunciar ou dizer o nome de todo mundo aqui que assistiu o programa ao vivo, mas eu quero agradecer a todos vocês. Ainda não estamos acabando, estamos ainda com algum conteúdo aqui. Eu quero até falar um pouco com o Vicente, que ele tem novidades aqui para nos contar, e eu quero compartilhar essas novidades com vocês também.
Não é, Vicente? Você tem uma novidade aí boa pra gente? Qual seria? Nós estamos com várias novidades esse ano aí, né? E com o encorajamento dos irmãos, principalmente do João, que tem colaborado muito conosco, estamos com o site libertos.com.br no ar. E há muito tempo, talvez desde 2009, 2010, né, João? Talvez. Sim. A gente gravou um DVD, uma época, para informar, para levar mais informações para as pessoas. A partir dali eu comecei a escrever e sempre com as histórias das pessoas, e a minha história, a história da minha família, da minha esposa e tudo. E o João sempre falou, vamos escrever um livro e vamos colocar isso em livro, e isso vai alcançar mais pessoas, vai encorajar as pessoas a se recuperarem, né? E então há muitos anos que a gente tem escrito. Eu tenho uma apostila já sobre recuperação, mas agora definitivamente estamos com o primeiro livro pronto, que chama-se Libertos. Eu quero até aproveitar aqui e mostrar a capa do livro. É uma capa, não sei se provisória, vai ter alguma mudança, alguma coisa assim? Eu creio que não, eu acho que está muito boa essa capa e o conteúdo também está... O áudio do Vicente está baixo. Transmitir muita informação, né? Porque não é possível nós estarmos em todos os lugares, não é possível a gente atender todas as pessoas. E em todos esses anos de atendimento, a gente trabalha com a verdade, a gente trabalha com a pessoa que quer recuperação e a gente empodera essa pessoa com a informação. Então, eu costumo dizer que o meu primeiro atendimento vai, assim, informar o que é a dependência química e alcoólica e como ela age na família e como a família se transforma em codependente, né? E a partir daí, depois desse primeiro encontro, que às vezes dura meia hora, 40 minutos, aí nós começamos a tomar decisões, porque a pessoa já está sendo informada. Porque no começo ela nem é muito informada do que está acontecendo com ela. Simplesmente ela pôs o entorpecente e aquilo deu muito prazer, mas o que é realmente isso? Que depois a pessoa não consegue parar de usar, né? Então ela adquiriu uma doença, que é a predisposição para o uso do entorpecente. Então a gente está informando com o testemunho, com a minha vida, da minha família, mas com a informação mesmo do que é a dependência química e alcoólica e o que é a codependência, quais as situações de risco. Então a gente resolveu colocar isso num livro, que é um livro que vai ser muito bom de se ler. Eu chamaria ele de autoajuda para quem quer, né? E eu tenho certeza que muita gente vai assim, se empoderar dessa informação e vai viver melhor. A ideia é essa. E deu muito trabalho assim para escrever o livro? Como é que foi? A princípio deu sim um pouco de trabalho e a gente... o João sempre fala, né? Tudo tem um começo, um meio e um fim. Eu também uso bastante isso, né? No começo a gente ficou com um pouco de dificuldade de onde começaríamos, como seria, né? O início desse livro, mas a gente começa a escrever e aí começa a pôr conteúdo nele e vai ficando muito bom e vamos aumentando o conteúdo com as ideias maravilhosas da minha esposa também, como codependente, né? Então ela colaborou bastante com esse livro, né? E com um pouquinho de cada um, o Fernando, que na época foi o que me resgatou das ruas, o João Cruz, que sempre me encorajou. Então a gente foi, assim, unindo tudo e ficou muito bom. Ficou muito bom esse livro e é como eu disse, né? É o primeiro de muitos, né? E eu espero que você possa adquiri-lo e usar muito bem esse livro aí. E dar de presente também, que vai ser um excelente presente. E vai estar disponível quando? Eu acredito que daqui, no mais tardar 10 a 15 dias, ele esteja pronto. E aí nós já vamos estar... O João vai me ajudar aqui também, vamos colocar isso no site e vamos colocar ele à venda aí na internet também. E nos eventos que eu estiver também agora palestrando, onde eu estiver, já vamos sempre estar com os exemplares também à disposição. É bom que ele está dividido em 11 capítulos e cada capítulo vai falar sobre um período, sobre como tratar. Então isso é muito bom. Vai ser um livro que vai dar para as pessoas, os irmãos da igreja, as irmãs da igreja lerem e saberem como lidar com o dependente químico e alcoólico e com o codependente, né? Então vai ser um livro muito informativo. Eu amei escrever
esse livro, porque ele vai falar sobre a parte física, mental e principalmente sobre a parte espiritual também, sobre Deus neste negócio, porque na verdade quando a gente resgata uma vida da drogadição, a gente está resgatando ela para uma vida boa e plena aqui na Terra, mas também para a salvação eterna, e isso é muito importante. De fato, esse é um ministério que você tem já há algum tempo, né? E esse livro vai ajudar você a continuar fazendo esse trabalho, não só esse trabalho com pessoas, mas com as congregações, coisa que você já tem feito já há muito tempo, né? Exatamente. Nós temos tentado todos esses anos, né? Os homens que já me viram falar lá no Enoque sobre resgate de vidas, e sempre eu falo, né? Em todo lugar que eu vou, a gente tenta sempre auxiliar os irmãos a criarem um grupo de apoio dentro da igreja, né? E em algumas igrejas já tem, inclusive lá em Guarulhos, quem cuida é o Anderson e a Andréia lá. Um grande beijo para vocês, Anderson e Andréia, que sempre estão assim na luta aí, né? Eles são da mesma pegada que a gente, eu costumo sempre falar isso, né? Que vivem a recuperação e transmitem a recuperação ao próximo, né? Muita gente já se resgatou ali através do grupo de apoio do GAIC, né? Grupo de apoio da Igreja de Cristo, que acontece lá na Igreja dos Pimentas, lá com eles. Antes era na Igreja do Centro, em Guarulhos, né? Agora muitas outras igrejas, na Vila Maria também começou-se um grupo toda sexta-feira, que até hoje, né, está lá, e os irmãos cuidam lá. E esse grupo é interessante que às vezes ele até se transforma, né? Ele está ali para cuidar do dependente químico e alcoólico, e às vezes a pessoa está com depressão e ela vai no grupo, ela consegue se abrir, consegue falar, né? Então a gente está tentando auxiliar e ensinar as igrejas como lidar, como tratar, né? Com a dependência química e alcoólica, com o codependente e às vezes com a depressão, né? Então é muito importante que as ferramentas que a gente está usando e são apresentadas no nosso site, que são apresentadas no nosso livro, né, no meu livro agora, elas podem ser usadas para que a pessoa saia de muitos buracos. Aí. E o primeiro lugar que você pretende assim estar com o livro seria? Olha, a gente está se programando aí agora para estar no 3 em 1, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. E talvez o lançamento, né, João, lá. Vamos ver se estamos juntos lá. Sim, se Deus abençoar, tudo colaborar, estaremos lá. Isso aí. Então vamos tentar estar lá já com esse lançamento. E posteriormente talvez a gente vá dar maiores notícias, talvez aqui no programa também e no site, né? Sobre talvez uma noite de autógrafos com um presente para você também, né? Nós vamos bolar alguma coisa ainda, né? E em breve vocês serão informados, né? E com certeza também nós gostamos dos comes e bebes, né, João? A gente tem um coffee break, alguma Isso coisa. convida, né? Então nós vamos em breve bolar alguma coisa para a apresentação deste livro e para te presentear também, né? Com a informação. A minha formação, eu me lembro muito bem, no primeiro dia de aula, né, onde a professora falou, nós estamos aqui como assistentes sociais para empoderar as pessoas com a informação. E o que ela vai fazer com a informação, aí já é uma parte dela, né? Então nós temos, assim, o dever de empoderar as pessoas com a informação. Olha só esse programa, quanta informação esse programa levou hoje para você, né? Informação sobre a Palavra de Deus, sobre a escrita da Palavra de Deus, sobre confiar na Palavra de Deus, né? A mesma coisa é o livro Libertos, né? Vai levar a informação sobre recuperação de uma vida, e isso é muito importante. Muito bom, aqui está então o livro Libertos, nosso irmão Vicente Barbosa. É o primeiro livro, mas eu já sei que ele já está planejando, escrevendo outro aí, né, Vicente? Dava até trabalho também, mas vamos em frente, né? Sim, sim. O outro livro já está a caminho, né? Vamos dizer assim, que está quase chegando na metade. É um livro que eu vou contar minuciosamente sobre a minha vida e muitos detalhes, né? Sobre... já tem um pouco no Liberto sobre a minha vida, né? Mas nós vamos contar muito mais detalhes, inclusive sobre desde o começo até os atendimentos que nós fizemos, né? E é interessante que é um livro que fala da verdade, né? Nós não vamos falar assim,
o que aconteceu e nós vamos enfeitar alguma coisa para trazer uma audiência. Não, nós trabalhamos com a verdade, né? E a verdade é que liberta, né? Então esse livro vai ter muito testemunho, vai ter muita história assim que vai nos mostrar que cada um tem uma palma de mão, e esse tratamento também que a gente leva para as pessoas, ele precisa ser olhado para essa palma de mão. As pessoas são diferentes. Quando nós estamos tratando e cuidando de vidas, nós temos que ver que para cada um nós temos que... A regra não funciona para todos igual, né? Então nós temos que montar um modelo situacional daquela pessoa, ajudar ela a criar um modelo de situação para ela, né? E a recuperação ela vai trazer mudança geográfica, a mudança de atitudes. Então o recheio desse bolo grande aí, né, a gente precisa apresentar ele com muita calma, com muita cautela para uma nova vida, né, dessa pessoa. Então esse livro já está pronto, já vai estar nas bancas, já vai estar com você aí, né, em breve, e já estamos preparando o próximo livro aí. E toda semana também temos os artigos no libertos.com.br. Qualquer coisa que você precisar também pode me ligar, lá tem meus contatos, né? Então, o que vocês precisarem aí, nós estamos à disposição para te informar, para te ajudar. Muito bem, não deixe então de conferir esse lançamento em breve, começando lá pelo 3 em 1, vai ser uma edição limitada, vai ter o valor lá, ainda não está definido exatamente, né, mas ele está indo para a gráfica em breve, mas a gente vai ter lá o valor também, e tudo vai ser melhor por lá, começa por lá. Então vá para o 3 em 1, direto para o 3 em 1, ali começa então o Vicente compartilhar essa informação. Muito obrigado ao Vicente também. Não esqueçam de visitar o site do Vicente. Aqui você tem algumas fotos já sendo mostradas no site do Vicente. Depoimentos, muitos depoimentos para você ver o trabalho que vale a pena. Um ministério ligado à Igreja de Cristo, alguém que tem trabalhado, né, com a igreja há muito tempo já, e nós não tínhamos isso, agora nós temos isso. Então, libertos.com.br, aí você tem depoimentos, muitos artigos também sobre dependência e codependência, o que fazer. Você pode ver aqui mais informações, e também você tem vídeos, tem vários vídeos que você pode contar com esses vídeos aqui, saber mais sobre isso, como essa série de codependência está aqui também. Família e drogas não combinam, e tem muita coisa aqui. Manda uma mensagem também por aqui, para o Vicente, e você vai ter muitas informações aqui também do site libertos.com.br. Quero agradecer novamente a todos vocês que estiveram conosco. Eu falei que não daria tempo de mostrar a mensagem de todos aqui, mas eu quero destacar ainda algumas aqui que nós estamos recebendo, né? Fico admirada, a Natália escreve, em como Deus fez tudo perfeito. Ontem, na Escola da Bíblia, no Largo do Tanque, em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, tive uma resposta que nunca em nenhuma denominação responderam. E ontem, né, no estudo de Gálatas, capítulo 3, no verso 19 a 25, o apóstolo Paulo explica por que a lei deixar de vigorar e porque Cristo veio para nos livrar das garras do pecado, e cada dia mais aprendo com o Senhor. Muito bom, que legal. Obrigado novamente, Natália, por escrever para a gente também. E ela continua escrevendo aqui também. Você pode ver as mensagens, tem mais informações aqui. Mas no dia 20 de outubro, nosso irmão Marcos Menaldo estará lá na congregação do Rio de Janeiro, também no Tanque, imagino, né, no Tanque, isso, para ensinar. Ela está muito alegre e animada, né, com isso, com o irmão Marcos Menaldo chegando lá para ensinar os irmãos também a cantarem. Boa noite também de um manauara adotivo, nosso irmão Daniel Morgan, que foi missionário lá em Manaus. E Marcos Menaldo aqui também conosco, Roslane também Monteiro. Mas você pode ler os comentários, eu não estou conseguindo ler todos, mas esse aqui eu preciso ler. Se comporta aí, diz a Patrícia. Estou me comportando, meu amor. Pois é, senão já sabe. Deixa eu aproveitar que você veio para cá um pouquinho, João, falar comigo Opa. Falar um pouquinho sobre você visitar o nosso site e ver o depoimento da dona Sebastiana Brito, de Campinas. Um beijo para a senhora, dona Sebastiana Brito, de Campinas.
E muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu depoimento. Uma mulher de coragem, uma codependente que hoje ajuda muita gente a se recuperar, né? Da doença da codependência também. Tá até aqui na tela, todo mundo tá vendo, né? Que ela entrei na luta para vencer. Isso mesmo. E ela entrou na luta para vencer mesmo e venceu. Essa é vitoriosa e ajuda muita gente. Um beijo para a senhora Dona Sebastiana Brits. Isso aí, muito legal. Então, você também pode chamar o Vicente para a sua congregação falar sobre o assunto. Como você pode apoiar esse ministério dessa maneira, é uma forma. Ele vai levar o livro também com ele, logo que estiver disponível, é claro, né? Mas você vai ter essa informação, ele não consegue falar tudo numa palestra só, porque ele tem tanta coisa, eu realmente sei. Conheço o Vicente há quantos anos, não sei, nem sei. Não vamos falar sobre isso, né? Senão vai revelar a sua idade. Desde quando eu estava naquela foto do Cruzeiro. Ah, é verdade. Era de lá que eu te conhecia, eu não lembrava. E... o Vicente não contou todas as histórias ainda. Toda vez ele vem com uma história nova que eu não conhecia. Muito legal isso. Ele tem muita coisa para contar e cada história tem uma grande lição. Silvana Ortega também conosco aqui. Obrigado, Silvana. Marcos Menaldo novamente aqui, que realmente vai estar lá no Rio de Janeiro. Muito bom isso. Silas Gama conosco também. Obrigado. Dando assim seu abraço também para o nosso irmão Daniel Morgan. Texto incrível, diz aqui a Michele, eu acho que ela está falando até talvez do texto lá no site, ou enfim, né, algum texto aqui que é incrível, muito bom. Que mais aqui que eu não falei? Neide Henk também está conosco, Zilda Nascimento, obrigado por você estar conosco também, muito obrigado, volte sempre. Júlia conosco também, de Garanhuns, de Juazeiro do Norte, Luciano. Estou tentando ver algumas pessoas que eu não falei. Edinho, se você viu alguém aí que eu não tenha mencionado, mas eu quero dar um abraço a todos. E o Edinho talvez quer dar seu abraço já, Edinho? Eu quero dar meu abraço sim, falar que foi um prazer estar com vocês. Hoje eu estou um pouquinho mais quieto aqui porque um resfriado acho que me pegou, mas nada que me impeça de estar aqui com vocês hoje. E eu queria agradecer de todo o coração, de fato, essa comunhão, esse tempo, tudo que nós temos passado junto, há 60 programas juntos, e isso aí eu não vou falar 60, aí ó, já não devia ter começado. É o 60º programa, e isso é importante para nós e principalmente para você que está do outro lado, porque essa comunhão é que nos faz persistir, continuar, amar mais e olhar para Cristo sempre. Muito obrigado e uma boa semana, até a próximo programa, que eu não garanto que estejamos semana que vem aqui ainda, né? Porque como o João está em viagem e vai ter algumas coisas acontecendo, ainda não sabemos como será, mas é um prazer ter esse programa junto com você. Sobre o livro do Vicente, lembrando novamente, esse livro aqui até a Patrícia escreveu aqui, tem dado trabalho por ser o primeiro livro, mas está sendo um prazer e honra poder compartilhar nossa história para poder ajudar quem precisa. E de fato vai ajudar bastante, tem muita informação de alto valor nesse sentido, né, falando sobre a drogadição, a dependência química e a codependência também, e a solução principalmente, né, o que eles falam bastante neste livro. Graças a Deus também posso dizer aqui que eu já tenho contato com o livro, né, como editor, então isso é muito bom. E Daniel fala aqui também parabéns pelo trabalho dos programas, dos 60 programas, muito obrigado, 60 telas de comunhão com vocês. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora, obrigado ao Vicente aqui conosco, que também participou do programa hoje. Eu que agradeço por todos aí, pela vida do João na minha vida, né? E deixar um agradecimento também à minha família, à Patrícia, que sempre, ela nunca desistiu, né? E por isso que eu estou aqui hoje, por isso que a gente está falando sobre recuperação hoje firmemente, né? Eu te amo, meu amor, muito obrigado por tudo aí, né? Aproveito para fazer uma declaração, né? Ah, claro! Pra chegar bem em casa. Vai ter jantar hoje, pelo menos. Muito boa noite para todos, muito obrigado. Viu? Muito obrigado a todos, Edinho. Obrigado novamente por estar conosco. Boa noite. Melhoras da gripe aí, que o clima seja favorável também. Curitiba sempre o clima é favorável, né? Para gripe. Para gripe. Muito bem, chegamos ao final do 60º programa, como diria Edinho, programa 60.
Foi um prazer estar com vocês. 60 telas de comunhão juntos. Deus abençoe a todos nós e que nós possamos estar juntos, se Deus quiser, semana que vem. Se não, outra semana, com certeza, estaremos juntos. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos. Tá na hora de dar tchau. Devo ser fiel à minha esposa? Sim. Devo ser santo? Sim. Vai ser difícil? Não. Vai ser difícil. Mas é precioso, é isso que torna a sua coroa preciosa. Essa é a dificuldade. Devo ser um homem de Deus? Sim. Devo ir ao culto? Sim. Devo ser fiel em tudo? Sim. Devo dar as pazes para Deus? Não. Amém. Amém. Senhor, eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te quero conhecer. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te espero. Senhor, eu te quero receber. La 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 la. La 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 la